como eu vim parar nesse lugar lindo através da minha espiritualidade e através dos meus esforços também. Nos outros vídeos eu já postei falando sobre o processo familiar, o processo amoroso, né, que me fez impulsionar cada vez mais para que eu desse grandes passos. E agora eu vou falar da parte que eu mais amo, que é a parte da minha espiritualidade. E é tão grandioso para mim falar sobre isso e tão individual, porque agora eu vou falar muito sobre mim, somente sobre mim e a minha ancestralidade, que eu vou lá quando eu era bem pequenininha, né? Sempre que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa muito de palavra forte, sabe? Aquela pessoa que fala, não, eu vou ser isso. Não, é aquela criança pra frente. Pronto, eu sempre fui essa criança. E aí há relatos, né, da minha prima, da minha irmã, que eu sempre... E eu também lembro um pouco, eu lembro pouquíssimo da minha infância. Minha irmã e minha prima lembram mais. Elas falaram, né, relataram que eu sempre falei que eu iria ser famosa, que eu iria ter muito dinheiro, que eu iria ser loira, e quando eu cresci eu realmente pintei o cabelo de loiro, mas isso eu entendi que era um processo individual meu também, relacionado ao preconceito, ao racismo. E aí, por meu pai também, né, ter sido um pai preconceituoso relacionado à minha cor, relacionado... Na verdade, relacionado à cor dele, né, porque meu pai ele era preto retinto, minha mãe que era branca. Que era não, que é, porque ela vive, né, graças a Deus. Meu pai infelizmente faleceu. Mas eu reconheci, né, essa questão toda sobre o cabelo. Meu cabelo é preto, eu amo meu cabelo preto. Eu já fui loira por muito tempo. E aí pronto. Aí eu fui crescendo, né, e aí eu já te contei a história que meu pai faleceu. Antes dele falecer, eu já falava que eu sempre queria ser dançarina, desde pequena, gente. A gente assistindo o Silvio Santos, eu olhava pra TV e falava, nossa, eu quero ser isso. E aí eu tive depressão na minha adolescência, não consegui fazer aula desde pequenininha. Tipo, eu sempre entrava, mas meu pai sempre me tirava. Então era sempre uma batalha espiritual e física para que eu pudesse estar naquele lugar de sala de aula, né, para poder aprender. Porque naquela época era muito desvalorizado. Hoje em dia ainda é, mas até o conhecimento era mais escasso. E aí a família de meu pai influenciou muito também na opinião dele. Ele era muito família, assim, sabe? A família intervia muito na minha vida. E aí acabou que eu nunca consegui ser naquela época. Mas depois que meu pai faleceu, teve um despertar. Assim, antes dele falecer, ele já tinha me dito, porque eu tava meio confuso se eu ia fazer psicologia, administração e tal. Aí ele falou, eu lembro que você, desde pequena, sempre falou que queria ser dançarina. Quando ele falou isso, pronto, eu comecei a chorar. E isso, tipo assim, ele já tinha perdido os 2 rins, né? Ele fazia hemodiálise, só que ele tava no interior. E aí ele falou isso pra mim, que eu tinha mandado mensagem pra ele. E aí, nossa, lembrando agora, que fase, viu? Mas enfim... E aí ele falou isso, aí despertou. Aí quando ele veio pra Salvador, né, que foi tudo muito rápido, gente. Ele veio pra Salvador, ele tinha machucado o pé no interior, e aí tipo, ele não cuidou. Aí amputou o pé, amputou o dedo, depois o pé, depois a perna, depois a coxa. No caso, a panturrilha e depois a coxa. E aí tipo, nesse período todo ele ficou coisa da cabeça também. Pronto, morreu. Aí quando ele morreu, que eu tô segurando o choro, gente, porque sempre que eu toco na história de meu pai me dá vontade de chorar. Mas é porque é recente, né? Foi em 2023, a gente tá... Recente, 2023. A gente tá em 2026. Mas pra mim ainda assim é recente. O luto, eu acho que só vai passar depois de um grande tempo, né? Que a gente vai entendendo cada vez mais o propósito das coisas. Mas aí, voltando. Pronto, perdi meu pai. A espiritualidade, ela se conectou muito grande comigo, sabe? Através do Bispo Bruno. Eu nunca fui uma pessoa de ir pra igreja, mas eu sempre senti uma verdade, sabe? Nele, assim, uma conexão que ele tem realmente espiritual. Eu ainda olho pra ele e não consigo ver ele só como um bispo de igreja, sabe? Porque ele fala umas coisas assim muito místicas, sabe?
Tipo, o negócio de... eu tô lendo um livro, Os 10 Segredos. E aí ele fala a mesma coisa que tá escrita, assim, sabe? E é algo tão fora da linha de pessoas evangélicas, tipo... tão fora da linha assim, entre aspas, né? Porque as pessoas evangélicas deveriam pregar isso que ele prega. Porque na verdade tem passagem na Bíblia que fala, né, sobre você ser grato e tal. Se eu não estiver enganada, né, gente? Porque eu também não sou aquela pessoa que lê muito a Bíblia. Mas os contatos que eu tive com os religiosos não foram tão legais, sabe? Mas com ele, por ele não ser tão religioso, nossa, foi tão gratificante, cara. De verdade. E aí pronto, meu pai faleceu, eu comecei na dança. Gente, foi tudo muito rápido, de verdade. Em 3 anos eu já tava, no caso eu já tô, né, em outro país. E pra mim isso é surreal, porque eu comecei em 2023, né, meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2023 ou 2022, meu Deus. Não, acho que foi em 2022 que meu pai faleceu. Foi. Aí em 2023 eu comecei a praticar, né, flexibilidade. Depois eu cheguei e fui pra aula de dança. Mas, gente, era assim, era um foco, era uma determinação que até eu, olhando hoje em dia pra trás, eu fico chocada, porque eu fui uma pessoa muito disciplinada, muito... um foco assim tremendo até hoje. Eu sou uma pessoa muito focada, eu sou uma pessoa muito... eu tenho uma clareza tão grande do meu futuro, do que eu vou ter, que eu não consigo me dispersar, sabe? Eu respeito o descanso, eu não sou aquela pessoa que, não, a semana toda eu tenho que treinar flexibilidade, porque se eu ficar um dia... Não, porque eu sei que a vida adulta em si, como eu já trabalho com a dança, o meu corpo, ele precisa de descanso. Não que, não, hoje eu não vou fazer literalmente nada. Não, porque quando você pratica flexibilidade, você tem que praticar fortalecimento. E aí, se você não pratica flexibilidade, vai pra academia pelo menos, entendeu? Porque senão o seu corpo dói. Pelo menos o meu corpo é assim, gente. Se eu não fizer flexibilidade, eu pelo menos tenho que praticar fortalecimento. Se eu não fortalecer, flexibilidade. Entende? E aí, nesse decorrer todo, a minha espiritualidade fez isso aqui comigo, né? Tipo assim, me acolheu de uma forma, gente. Eu lembro que um dia eu tava orando dentro de casa e faltava um dinheiro pro aluguel. Eu sempre fui uma pessoa correria, gente. Se eu não tivesse o dinheiro, eu vendia brigadeiro, eu fazia qualquer coisa, assim. Mas no início, bem lá no início, eu trabalhava como extra em um restaurante e em um bar. E aí eu tava com uma preocupação tão à flor da pele, assim, achando que eles não iriam me chamar e tal. E aí eu comecei a ficar, sabe, ansiosa. E aí eu orando com o bispo. E aí Deus, ele... Sabe quando parece que Deus tá ali do seu lado? Que ele te traz uma paz, um negócio, um alívio. Pronto, foi isso que eu senti no meu coração. Aí pronto, na hora, gente, que o bispo parou de orar, eu olhei meu celular, tava lá o pessoal me chamando pra ir trabalhar. Eu falei, ai, Alhamdulillah, graças a Deus, sério. Porque é mágico, gente. Quando você tem fé, é mágico, de verdade. Tenha fé em si, tenha fé no seu propósito, tenha fé no seu conhecimento, tenha fé em você. Porque você vai conseguir chegar lá. Eu tô te falando sério. Olha onde eu tô. Uma menina que perdeu o pai jovem, que todo mundo duvidou desde pequenininha. Todo mundo duvidava de mim e da minha irmã, desde pequena. Falava que a gente ia ter filho, falava que minha irmã era sonsa, porque minha irmã sempre foi quietinha, sabe? Falava horrores da gente. E a gente não foi nada daquilo. Eu agora tô no Egito, minha irmã tá lá fazendo a vida dela no Brasil, entendeu? As pessoas que criticaram, as pessoas que apoiaram outras pessoas achando que as outras pessoas iriam evoluir pacas, as outras pessoas têm filho, casou, é mãe solo, nada contra, entendeu? Nada contra ser mãe solo, ter filho e tal. Mas as pessoas subestimaram tanto a gente, falando que a gente ia ter filho cedo, e que as outras pessoas que andavam no mesmo redor que a gente, que era criança também na época. Isso a gente tudo criança, tá, gente? As pessoas apontaram pra gente falar, não, essas duas aqui não vai dar em nada. Essas duas aqui não vai dar em nada, mas essas duas aqui vai dar em muita coisa. Já não foi como eles previam, né, gata? Porque eu tô aqui, ó, no Egito, cada vez mais crescendo, graças a Deus, Alhamdulillah. Sério.
Gente, eu fico muito feliz. E eu tô falando isso com essa ênfase, porque, gente, quando você é pequeno, as pessoas elas não cogitam que você vai lembrar das coisas. Mas não, a sua infância é o que vai fazer você se tornar um ser humano forte, sabe? É o que vai moldar você como um ser humano. Então aí já fica uma dica, se você tem crianças por perto, se você tem filho, não coloque essa carga nele, sabe? Não coloque de verdade. Eu tô aqui pra contar a história porque eu sempre fui protegida desde pequena. Quando eu nasci, meu pai ele me levantou pro céu e orou por mim, pela minha vida. Você entende isso? E aí nada... Aí eu já quero chorar. Ai, nada nesse mundo, gente, de verdade. Nada. Nada que disserem de ruim sobre mim vai pegar sobre mim, porque eu sou protegida desde pequena. E aí quando você cresce, você percebe isso, que eu tinha tudo pra dar errado. Sabe que tudo... Meu pai faleceu. Cara, quando eu comecei... É engraçado. Quando meu pai morreu, ninguém veio assim... oferecer um emprego. Pessoas que tinham realmente... que poderiam, sabe, te indicar pra algum lugar. Ninguém, sabe, porque ninguém fez isso. E eu pelo menos conheci minha mãe com 20 anos. 20 ou foi 19 anos. Minha mãe é uma querida, amo minha mãe. Mas quando você é criado por pai, quando você é criado por vó, sei lá o que, você cria afinidade pela pessoa que te criou, entende? Você cria segurança na pessoa que te criou. E aí quando você perde essa pessoa e que você se olha no mundo e não vê ninguém, não vê nada, cara, no início é muito difícil. Mas pra mim, eu digo hoje em dia, foi muito fácil. Olhando hoje em dia, foi muito fácil. Porque Deus, Ele sempre esteve comigo. E eu vou falar pra vocês, gente, é porque minha espiritualidade é muito forte. Eu vou falar pra vocês, quando eu tiver um filho, ou quando, sei lá, minha irmã, ou qualquer outra pessoa assim, que eu ame muito, tiver um filho, eu sempre vou oferecer assim, cara, eu posso orar pela criança? Eu posso pedir pra Deus sempre proteger? Porque Deus, Ele sempre vai estar ali. E aí quem duvidar daquele serzinho vai cair por terra na hora. E cair por terra que eu falo não é morrer não, gente. É tudo que você fala. A sua palavra tem muito poder, primeiramente. Você tem que entender isso. E quando qualquer pessoa manifestar algo ruim sobre aquele serzinho, vai voltar 10 vezes mais pra ela. Porque foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu lembro, a minha mãe de criação, eu tinha perdido meu pai, eu falei pra ela que eu iria começar a fazer dança. Ah, o que você quer pra sua vida? Eu vou começar a fazer dança. Ela falou, mas você não é muito velha pra isso não, você tem que... Isso aí teria que começar desde cedo. Nesse dia eu saí de lá chorando, em uma mototáxi. Mas você acha que eu desisti? Jamais. A minha espiritualidade nem deixa. Ela fala assim, queridinha, você não foi pra ir pra isso não. Você entende? E aí, essas pessoas que deveriam te apoiar, elas não te apoiam. Elas só querem te apoiar quando você vence. Você entende? Você tem que liberar o perdão. Gente, de verdade, eu perdoei todos eles. Mas eu não quero este tipo de presença, sabe? Eu coloco um limite muito grande sobre essas pessoas que fizeram de tudo para que a gente não desse certo. Eu e minha irmã. Mas eu sou prova viva que a minha espiritualidade, ela é muito viva. E não só ela, como eu. Como meu espírito é muito vivo aqui na Terra. E eu vi com um propósito muito grande. E... voltando a comentar, né? As pessoas elas sempre duvidaram. A minha espiritualidade sempre mostrando que não. Meu pai, assim que eu nasci, me ofereceu, né? A Deus, me ofereceu não. Pediu pra que me protegesse. E aí desde lá, gente, assim que eu perdi meu pai, Deus, ele fez assim, ó, tô aqui. Emanjá fez assim, ó, tô aqui com você. Tô aqui com você, gata. Gente, o meu primeiro emprego, depois que meu pai faleceu, fixo entre aspas, porque eu nunca trabalhei de carteira assinada, nunca não. Já trabalhei de carteira assinada, porém quando eu decidi ser dançarina, eu sempre fiz extra e era microempreendedora.
Então, porque eu precisava de tempo. Se eu trabalhasse de carteira assinada, eu não ia ter como fazer aula de dança, entendeu? Me especializar. O meu primeiro trabalho abençoado foi em frente ao mar. E eu tinha pedido exatamente para manjar isso. Falar, cara, se você tá comigo mesmo, me manda. E aí ela me mandou de frente pro mar, Rio Vermelho. Aí minhas colegas daquele trabalho que talvez assista esse vídeo já vai saber. Entendeu? Aquele trabalho foi o trabalho mais abençoado do início que eu tive. De verdade. Eu trabalhei em uma franquia dessa empresa, a empresa fechou e me mandaram pra lá. Aí tu imagina. E outra observação, eu fui pra São Paulo, passei 3 meses, se eu não me engano, no interiorzinho. Depois eu fui pra São Paulo, onde tinha uma represa. Qual é a probabilidade de você estar em São Paulo, que é um calor dos infernos, um frio dos infernos, e você trabalhar, não era mar, mas era uma represa em um lugar lindo, gente. Isso parecia, sabe, coisas de outro mundo. Um hotel perfeito, Clube Med, pesquisem aí. Entendeu? E hoje em dia eu tô aqui, ó, no Egito, onde eu achei que eu só tinha terra, entendeu? De frente pro mar, cara. Tem coisa melhor? Eu emanei isso, eu falei em voz alta. Eu falei, eu vou ser, eu serei, eu sou. E hoje em dia, eu sou. Eu sou tudo aquilo que eu falei que eu iria ser. E eu sinto uma força maior sobre a minha espiritualidade, sabe? Eu amo dançar, eu amo dançar. A minha espiritualidade, ela tem um lugar muito firme na minha vida, que eu acredito que eu ainda vá, não sei se trabalhar, mas ajudar muita gente através disso. Eu já abri umas cartas aqui para as meninas, né, do grupo. Eu não trabalho solo aqui, eu trabalho com um grupo. E aí teve um dia do aniversário da menina que aí eu fui e abri as cartas, né? Não só para ela, já abri para outras pessoas também. No meu trabalho também abri cartas e tal, os oráculos. Inclusive é esse daqui, da Pombagira. E outra coisa, eu não só abro oráculo. Eu abro o oráculo, né, individualmente falando, para cada pessoa. A pessoa lê o que ela precisa ler, eu não vejo o que ela tá lendo. Depois eu pego, né, vou pro meu quarto, me retiro, fico sozinha, chamo a minha espiritualidade e faço a leitura para aquela pessoa, porque ela não conseguiu ver ali, o que ela não conseguiu entender, o que ela precisa saber. E tudo bate. Tudo bate, gente. Então, eu me reconheci como uma pessoa médium, porque a minha espiritualidade, ela se apresentou... Tem outro relato. Antes de eu ir pra São Paulo, eu estava orando na minha casa. E foi uma oração muito forte de quebrar o karma familiar. Muito forte mesmo, gente. Eu orando dentro de casa, chega e me arrepio. Eu orando e eu vi assim a minha casa cheia de espírito, cheia mesmo. Minha casa em um brilho assim, sabe? Como se eu tivesse com eles ali enquanto eu estivesse orando, sabe? Foi surreal esse dia, surreal mesmo. Eu chorei tanto nesse dia. Foi uma energia tão grande, gente. Se vocês pudessem sentir o arrepio, a presença que eu tô sentindo, sabe, agora em gravar esse vídeo, seria muito bom, porque vocês entenderiam ainda mais o que eu tô falando, sabe? Aí depois que eu quebrei isso, cara, eu mandei áudio pra minha prima e pra minha irmã, né, que são a minha família assim mais apegada, que eu converso sobre tudo com elas. E aí falei, né, sobre esse relato da família e tal. Depois desse dia, cara, cada oração que eu faço com firmeza, crendo, tendo fé, é surreal. Surreal, de verdade. E, cara, eu tô no Egito. Eu nunca me imaginei aqui no Egito, aonde dizem que aqui foi o Mar Vermelho, alguma coisa assim, né? Há relatos, Marsalam, depois vocês pesquisam. E aí, cara, eu fico assim, tipo, algo muito bíblico, sabe? Sendo que no início, cara, eu me apeguei tanto, gente, tanto. E até hoje eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa muito mística, mas eu leio babado a Bíblia, sabe? Eu acredito que aquele livro ali é um livro muito potente para tanto você se conectar
né, com o divino superior, quanto para você entender como é a vida, sabe? Ali é como se fosse um manual, tipo assim, cara, ó, foi muito modificado, então você tem que ter, ó, esperteza, você tem que ter discernimento. Você não pode só ficar naquelas páginas, você tem que pedir conexão ao divino. Você tem que pedir para que ele te mostre, te dê clareza. Desculpa. Mas eu gosto bastante da Bíblia. Eu amo Iemanjá, Oxóssi, nossa, sempre tá comigo. Yansan também, que sempre tá comigo. Esses três é o que eu mais me conectei desde então. E sempre me mostra, sabe, que estão comigo. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Falei um pouco sobre a minha espiritualidade. Sempre que eu preciso, eu tomo banhos também. Eu faço banhos até hoje. Aqui eu ainda não consegui acender vela. Nem achei vela aqui. Mas eu sempre faço banhos. Eu faço... como é que fala? Magia também eu faço. Sempre para o bem, gente. Sabe? Sempre para o bem. Eu sempre faço conectando a mim mesma, sabe? Tentando o máximo me reconhecer como ser humano, sabe? Me conectando com o divino, porque eu acho que esse é o propósito, é você entender qual é o seu propósito aqui na Terra, entender a sua conexão, ainda, na verdade, entender que você é o divino, que você está conectado de uma forma tão surreal com o divino, que você não pode se sentir menos, você tem que se sentir igualado, sabe? Porque é esse poder que eles colocaram aqui pra gente. Pelo menos é o que eu sinto esse poder dentro de mim. Gente, cada coisa, depois que eu comecei a fazer reprogramação mental, Ho'oponopono, tô lendo esse livro de sete segredos, tem 2, eu tô lendo os 2. E aí eu fiz as dicas que eles estavam dando lá, gente, a minha mente destravou total, tudo que eu penso. Cara, eu soltei pro universo que eu queria fazer um acrobalancy. Um acrobalancy é um acro de coisa de circo, sabe? Performance de circo, acrobacias. E aí acabou que deu um negócio, né? A menina não pôde fazer, eu tive que fazer. Aí eu falei, cara, eu falei que eu tava com saudade de fazer, mas calma, tipo assim, eu nem queria tanto, sabe? Mas aí eu agradeci, eu falei gastando. Mas foi surreal quando você faz as dicas da gratidão. O que você pedir vai chegar de forma surpreendente. Gente, eu tô falando sério. De forma surpreendente. Eu vi a minha amiga postando um fone, né? E gente, eu nunca me dei muito bem com fone. Fones desses de Bluetooth. Falei, porra, vou comprar. Printei. Fui no centro daqui. Comprei o fone. Rapaz, o fone assim do jeito que eu queria. Não cai. Eu consigo até tomar banho com fone. Porque, tipo, como eu não molho meu cabelo muito, né? Assim, no caso, eu molho e não molho, né? Eu hoje mesmo tomei banho com fone. O fone aqui é assim, porque ele é esportivo, né? Para com isso, deixa ela com o fone dela. Nem parece que ela não tinha dinheiro nem pra comprar um fone de 15 reais. Sério, gente. Tipo assim, no início, você só compra o básico. Você não compra fone de 200, 300 reais. 1.000 reais. Imagine. Não, você não compra, não. Na verdade, se você for classe média, você compra, né? Você compra tudo. Mas no caso eu falo mais sobre a minha vivência. E aí... eu parei aonde? Eu tava falando sobre tudo que eu tô desejando tá dando certo, né? E é sobre isso, gente. Cada vez mais eu percebo as propostas vindo, as pessoas inesperadas me seguindo. Então, assim... façam, leiam, estudem, aumente isso daqui. E outra coisa, pra vocês que não sabem, eu me formei já velha, tipo assim, velha entre aspas, né? Eu me formei com, eu tenho 24 anos, eu me formei com, eu fiz a prova com 22, o resultado saiu em 2023. Eu me formei com 23 anos, pelo Enseja. Eu me formei no colégio com 23 anos, ou seja, não desista. Ah, mas é que eu tô muito velha pra fazer isso. Faça. Você não tá velha. Se tem algo te chamando pra você fazer, você tem que fazer. Vá lá e faça, porque você vai conseguir. Isso daqui é Mary Vitória que tá te falando, gata. Eu tô no Egito. Sabe de onde eu vim?
de Cajazeiras, Salvador, Bahia. Aquele fim de um cubículo. Eu saí de lá. Não tô falando mal não, viu? Eu amo minha Cajazeiras, pelo amor de Deus. Mas olha onde eu tô. Sem paz, sem apoio financeiro. Olha onde eu tô. E com meu dinheiro, tá? Com meu dinheiro. Você entende isso? Você entende o peso disso? Você... Cara, se você imaginasse uma pessoa sozinha, uma mulher sozinha, que ninguém dava nada, as pessoas só falavam merda, a família falava merda, todo mundo falava merda. E eu tô aqui porque quando você quer uma coisa, é só você se privar de estar conectado com pessoas pessimistas. Ah, mas como é que eu faço? No início, gente, sabe o que eu fiz? Eu me privei de ter tanta relação com as pessoas. Eu foquei tanto no meu objetivo, quando eu ia trabalhar, eu ficava na minha, fazendo o meu, sem reclamar, sem ficar negócio de fofoquinha, sempre falando coisas, papo de crescimento, entendeu? Quando alguém ia falar de mim, mal de mim, o chefe, eles nem acreditavam. E realmente, não é porque eu não fazia. Quando uma pessoa ia falar alguma coisa sobre mim, porque, sei lá, teve um ranço, teve algum desequilíbrio mental, o chefe, não, dela não pode falar não. Mas por quê? Você acha que foi sorte? Não, gatinha, não foi sorte não. Foi eu que criei isso. Foi a minha espiritualidade que me deu discernimento, porque no início o que eu pedi era isso. Discernimento, clareza, posicionamento. Era o que eu pedia. E dinheiro. E aí, por que eu... E saúde, né, obviamente, na frente de tudo isso. Mas por que eu pedia discernimento? Porque como é que você quer ter dinheiro se você não tem discernimento, se você não tem clareza? Me diga. Não tem como. Você tem que começar pelo mental. Quando você trabalhar isso daqui, o seu mental, que você... Quando você começar a entender que você que comanda, a sua mente não é a sua amiga. A sua mente está fazendo o trabalho dela, você tem que fazer o seu. Hoje em dia, eu controlo meus pensamentos. Não tem um pensamento que passe despercebido, porque eu medito todos os dias, eu agradeço todos os dias, eu me olho todos os dias, para que nada passe despercebido. Para que cada vez mais eu consiga evoluir, aonde eu chegar, eu consiga ter clareza de onde eu estou, clareza de como eu cheguei lá e de quem eu sou. Porque se eu não tiver nada disso, qualquer pessoa pode modificar o meu destino. Qualquer pessoa pode apontar o dedo para mim e falar que eu não sou merecedora daquilo, como está acontecendo. Mas quem tem boca fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Entendeu? Você tem que fazer o seu. Quando você perceber que tem pessoas pessimistas, pessoas que não gostam de você, pessoas que querem seu mal, pessoas que não valorizam a sua história, pessoas que não querem nem saber da onde foi que você saiu, se retire, retire a sua energia, fique você e você. Foi isso que eu fiz desde o início. E que bom que eu aprendi lá, porque agora estando aqui e acontecendo várias coisas, né? Você sabe que trabalho é babado. Você percebe que você já foi preparada antes. Para quando você chegar aqui e acontecer isso, você, ó, só se retire, gata. Você sabe de onde você veio, você sabe quem você é, você sabe aonde você vai chegar. Eu já vejo, gente, desde pequena que eu falo as coisas pra minha irmã, ela me mandou um áudio outro dia, falando, cara, tudo que você falou tá acontecendo. Eu já sei, eu sou uma pessoa espiritualizada, entendeu? Não querendo, tipo assim, ser a mais bomba, eu tenho muito o que aprender, eu sempre estou buscando aprender, porque eu vim pra essa vida pra isso, pra evoluir o meu ser, sabe? Então, é isso. Quando você perceber qualquer tipo de olhares negativos, só se retire e tente o máximo se olhar, meditar cada vez mais, orar cada vez mais, crescer cada vez mais e se conectar com você mesmo e com pessoas leais, porque pessoas leais existem, gente. Pode ter 100 desgraçados, mas vai ter 100 pessoas que querem te ajudar. Entendeu? Então é sempre focar no que você pode focar e emanar o que você quer atrair.
Não foque no negativo não, gente. A presença negativa deixa ela se corroer, entendeu? Porque ela por ela, ele por ele, no caso tô falando da energia, né? A energia negativa, ele por si só ele vai se destruir, entendeu? E a sua espiritualidade vai estar te protegendo, porque você vai estar sempre ali com ela. Então não precisa temer, não precisa temer. Aproveite o seu processo. Você tá onde? Tô na fase de me reconstruir como um profissional, como ser humano. Aproveite esse processo, creia que você vai conseguir, porque você vai conseguir. Olhe para você, olhe para os seus olhos na frente do espelho e fale quem você é, quem você quer ser. Fale no seu presente: eu sou a melhor dançarina, eu sou a melhor pessoa, eu sou a melhor, sei lá, modelo. Vai emanando, vai falando, vai se reconhecendo para que seu cérebro entenda quem você é hoje. E as portas elas vão se abrir, gente. O caminho ele vai se expandir para que você chegue, que você vai chegar, cara. Eu tô aqui, ó, e vou para lugares maiores. Eu tô gravando esse vídeo para quando eu chegar onde eu sei que eu vou chegar, vocês possam levar como inspiração, porque qualquer um pode chegar. Qualquer um que acreditar pode chegar. Não é só eu, não. Não é só eu que fui a escolhida. Qualquer um. Então, vou parar por aqui. Nos próximos vídeos, gente, eu tô tentando me planejar para que vocês consigam saber muitas coisas sobre mim e que eu possa influenciar vocês a nunca desistirem, a sempre acreditar que é possível. E eu sei que isso vai acontecer, sabe? Eu já consigo influenciar as pessoas ao meu redor. Então, ó, tô de roupinha rosa para atrair coisas boas, tá? Ó, te falei do fone, é esse fone aqui, ó. Nossa! Ai! Pra quem não podia, agora eu posso. Tô andando com minha pedrinha. Essa pedra aqui, gente, é a pedra da gratidão. Todos os dias eu pego essa pedra, boto na minha mão, agradeço pela melhor coisa que já me aconteceu, fora o dia inteiro que eu fico agradecendo, né? Pego essa pedra, agradeço, e aí pronto, ela fica aqui comigo. Eu ando com ela às vezes na bolsa, às vezes ela fica do lado da minha cama, depende da nossa conexão aqui, né? Que é entre eu e ela. Mas é isso, gente. Vou sempre estar gravando vídeos aqui pra vocês. A minha espiritualidade, ela fala muito comigo. E eu espero que ela consiga fazer com que eu me conecte cada vez mais com cada um de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por chegarem até o final. Olha só, que coisa linda. Beijão. Deixa eu ver se vai ficar essa foto no vídeo, peraí. Essa? Peraí.